A centenas de metros abaixo da superfície, o silêncio não existe. O que se ouve é um estalo metálico contínuo, um gemido abafado que ecoa pelas paredes de rocha e aço. Nesse ambiente, a pressão não é apenas um conceito físico, mas uma força tangível que tenta, a cada segundo, esmagar qualquer espaço vazio. Quando a engenharia decide rasgar as entranhas de uma montanha ou cruzar o leito de um rio caudaloso por baixo da terra, ela não está apenas escavando. Ela está iniciando uma guerra de atrito contra o peso colossal do planeta. Se a estrutura falhar por 1 milímetro que seja, a montanha se fecha instantaneamente, ou o rio invade o túnel com a força de um canhão hidráulico. Para vencer esse desafio que parece impossível, a humanidade construiu as maiores máquinas móveis da Terra, segundo usam fábricas subterrâneas sobre esteiras, cilindros de aço titânicos que avançam pela escuridão consumindo rocha sólida e deixando para trás um túnel praticamente pronto. No entanto, o verdadeiro perigo dessas megaconstruções não está na dureza da pedra que essas máquinas precisam cortar, mas nas forças invisíveis e dinâmicas que cercam o canteiro de obras subterrâneo. Uma mudança sutil na composição do solo, uma fenda oculta cheia de água sob alta pressão ou o movimento lento e implacável das placas tectônicas podem transformar essas máquinas multimilionárias em monumentos de ferro retorcido, sepultados para sempre sob a terra. Ao longo desta investigação pelas profundezas da engenharia extrema, vamos descobrir como essas estruturas gigantescas conseguem suportar o peso de cordilheiras inteiras sobre suas cabeças. Veremos como os engenheiros controlam a pressão da água que tenta inundar os canteiros, a logística complexa para mover milhares de toneladas de rocha escavada sem colapsar as cidades acima, e o trabalho quase inacreditável de operários que precisam trabalhar sob pressões atmosféricas extremas para manter os dentes dessas máquinas afiados. Cada metro avançado na escuridão é uma vitória de precisão matemática contra o caos da geologia. Para compreender a escala desse desafio, é preciso olhar primeiro para a própria anatomia de uma máquina tuneladora, popularmente conhecida como tatuzão. Trata-se de um cilindro de aço que pode ter o diâmetro de um prédio de 5 andares e o comprimento de um campo de futebol. Na parte frontal, uma cabeça de corte giratória, equipada com dezenas de discos de metal ultra endurecido, esmaga a rocha à medida que a máquina é empurrada para frente. Mas o grande segredo não está em como ela corta, mas em como ela impede que o teto desabe sobre si mesma durante o processo. A máquina funciona como um escudo protetor temporário. Enquanto a cabeça de corte avança, a estrutura cilíndrica de aço da tuneladora segura o peso da terra ao seu redor. Dentro dessa casca protetora, braços mecânicos gigantescos trabalham em uma coreografia precisa, montando anéis de concreto armado que formarão as paredes definitivas do túnel. Cada anel é composto por vários segmentos pesados, que são parafusados uns aos outros sob enorme pressão. Uma vez instalado o anel de concreto, a máquina usa esse próprio anel como apoio para seus pistões hidráulicos se empurrarem mais 1 metro para frente. É um ciclo contínuo de escavação, suporte e avanço. No entanto, esse método assume que o solo à frente é razoavelmente previsível. O verdadeiro pesadelo começa quando a máquina encontra solos moles, arenosos ou completamente saturados de água. Em um solo firme, a rocha apoia a si mesma temporariamente enquanto o escudo avança. Mas na areia ou na lama sob a pressão de um lençol freático, o solo se comporta como um líquido. Se a cabeça de corte simplesmente abrir espaço,
A lama e a água correrão para dentro do túnel com uma força devastadora, engolindo a máquina e provocando o colapso do terreno na superfície, o que pode abrir crateras gigantescas no meio de avenidas e derrubar prédios inteiros. Para evitar que o solo desmorone para dentro da máquina, os engenheiros utilizam uma técnica chamada equilíbrio de pressão da terra. Em vez de remover a terra escavada imediatamente, a máquina mantém a câmara logo atrás da cabeça de corte cheia de lama pressurizada. Essa lama, misturada com aditivos químicos especiais que a transformam em uma pasta densa, é mantida sob uma pressão exatamente igual à pressão do solo e da água do lado de fora. Esse equilíbrio hidrostático delicado impede que a terra desabe para dentro do escudo. A terra escavada só é retirada da câmara de compressão através de uma rosca sem fim gigante, que funciona como uma válvula de escape controlada, liberando o material lentamente sem perder a pressão interna. Mas o que acontece quando a pressão da água é tão alta que nem mesmo a lama pressurizada consegue contê-la? Sob rios profundos ou canais marítimos, a coluna de água acima do túnel exerce uma força esmagadora. Se a água encontrar o menor caminho de menor resistência, ela começará a vazar pelas juntas dos anéis de concreto ou pelas vedações da própria máquina. Uma infiltração não controlada pode rapidamente se transformar em uma inundação catastrófica. Quando o solo é instável demais e a água ameaça invadir tudo, a engenharia recorre a uma solução térmica extrema, o congelamento do solo. Antes que a tuneladora chegue a uma área crítica de alta periculosidade, os engenheiros perfuram o solo a partir da superfície ou de dentro do próprio túnel e inserem uma rede de tubos de aço. Por esses tubos, é circulada uma salmoura super-resfriada ou nitrogênio líquido a temperaturas que chegam a dezenas de graus abaixo de zero. O frio extremo se propaga pelo terreno, congelando a água presente nos poros da terra. Em poucas semanas, o solo lamacento e instável se transforma em um bloco de gelo maciço e extremamente resistente, tão duro quanto o concreto. A tuneladora pode então escavar através desse solo congelado com total segurança, sem o risco de infiltrações ou desmoronamentos. Uma vez instalados os anéis de concreto definitivos e feita a vedação impermeável, o solo é deixado para descongelar naturalmente. Ainda assim, mesmo com o solo congelado ou pressurizado, as forças físicas em jogo continuam a desafiar os limites dos materiais. O aço do escudo da tuneladora e o concreto dos anéis de revestimento precisam resistir a tensões colossais. Se houver um pequeno erro no cálculo da espessidade do concreto ou na distribuição das forças dos pistões hidráulicos, o anel de suporte pode sofrer uma fratura por cisalhamento. No momento em que um anel se rompe sob a pressão da montanha, a integridade de todo o túnel atrás dele fica comprometida, gerando um efeito dominó de colapso que pode soterrar quilômetros de obra em questão de segundos. Se você está impressionado com a escala dessas forças invisíveis que os engenheiros precisam domar todos os dias sob a terra, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais bastidores das maiores batalhas da engenharia moderna. Além dos riscos estruturais mecânicos, existe um fator humano de extrema tensão que muitas vezes permanece completamente invisível para quem está na superfície. À medida que a cabeça de corte da tuneladora avança pela rocha abrasiva, os dentes de metal ultra-resistente que quebram a pedra começam a se desgastar. Eventualmente, eles precisam ser substituídos. O problema é que esses dentes ficam na parte externa frontal da máquina, diretamente em contato com o solo instável e sob a imensa pressão da água subterrânea.
Para realizar essa manutenção, os operários precisam entrar na câmara de corte, um espaço confinado e perigoso localizado logo atrás da cabeça giratória. Como essa câmara precisa ser mantida pressurizada para evitar que a terra desabe sobre eles, os trabalhadores precisam passar por um processo de compressão semelhante ao de mergulhadores de águas profundas. Eles entram em uma eclusa de ar acoplada à máquina, onde a pressão atmosférica é gradualmente elevada até se igualar à pressão do solo úmido do lado de fora. Nesse ambiente hiperbárico, o ar se torna denso, a voz das pessoas muda de tom e o esforço físico necessário para erguer ferramentas pesadas de aço se multiplica. Os operários trabalham sob condições extremas, sabendo que apenas uma parede temporária de ar pressurizado e lama os separa de milhares de toneladas de terra e água. Após o término do turno de trabalho, que costuma ser curto devido ao desgaste físico, eles precisam passar horas dentro de uma câmara de descompressão para evitar que bolhas de nitrogênio se formem em sua corrente sanguínea, o que poderia causar danos severos à saúde ou até a morte. É um trabalho de precisão cirúrgica realizado no limite da resistência humana. Enquanto os operários enfrentam a pressão do ar nas profundezas, na superfície os engenheiros lidam com outro tipo de pressão, a precisão geométrica. Escavar um túnel de vários quilômetros de extensão a partir de dois pontos diferentes, esperando que eles se encontrem perfeitamente no meio do caminho, exige uma precisão milimétrica. Antigamente, os topógrafos dependiam de cálculos trigonométricos complexos e alinhamentos ópticos simples. Hoje, sistemas de posicionamento global combinados com giroscópios a laser de alta precisão guiam a cabeça de corte da máquina na escuridão total. Um desvio de apenas alguns centímetros no início da escavação pode resultar em um erro de dezenas de metros no ponto de encontro. Para piorar, a máquina não se move em linha reta perfeita. Ela precisa fazer curvas suaves, desviar de fundações de prédios existentes na superfície e acompanhar a topografia do terreno. Cada movimento da tuneladora altera a distribuição de tensões no solo ao seu redor. Se a máquina inclinar demais para cima ou para baixo, os pistões hidráulicos exercerão forças desiguais nos anéis de concreto, o que pode causar rachaduras estruturais antes mesmo que o túnel seja concluído. Mas o desafio geológico mais traiçoeiro que a engenharia enfrenta nas profundezas é o fenômeno conhecido como rocha fluida ou solo espremido. Em grandes profundidades, sob a pressão de montanhas colossais, a rocha que parece sólida e imutável começa a se comportar de maneira plástica ao longo do tempo. Quando o túnel é escavado, o alívio imediato da pressão naquele ponto faz com que a rocha ao redor comece a se expandir lentamente para dentro do espaço vazio, como se estivesse sendo espremida por uma prensa invisível. Se os engenheiros instalarem um revestimento rígido de concreto imediatamente, a força de expansão da rocha acumulará tanta energia que acabará por estourar o concreto de dentro para fora. Por outro lado, se eles não instalarem suporte nenhum, o túnel se fechará completamente. A solução para esse paradoxo é uma técnica de engenharia adaptativa altamente sofisticada. Em vez de lutar contra a força da montanha com rigidez absoluta, os engenheiros utilizam suportes flexíveis. Eles instalam arcos de aço deformáveis e aplicam uma camada de concreto projetado especial que permite que a rocha se mova e se expanda até certo limite, liberando parte da energia acumulada. Somente após a estabilização desse movimento tectônico é que o revestimento de concreto final e rígido é construído.
Essa dinâmica de forças mostra que a engenharia subterrânea não é uma ciência de resistência bruta, mas de acomodação e flexibilidade. O objetivo não é vencer a força da gravidade e da geologia pela força, mas criar uma estrutura que consiga conviver em equilíbrio com essas forças por séculos. Quando andamos de metrô sob uma metrópole barulhenta ou atravessamos uma montanha em uma estrada moderna, raramente pensamos no equilíbrio precário que nos protege. Cada centímetro desses túneis representa uma decisão técnica tomada sob extrema pressão. Representa a resistência do aço dos escudos, a precisão dos anéis de concreto que travam a montanha e a coragem dos trabalhadores que desceram às profundezas para desafiar a escuridão. A verdadeira grandiosidade dessas megaconstruções não está naquilo que podemos ver, mas na imensa quantidade de força física que elas impedem que desabe sobre nossas cabeças todos os dias. A engenharia extrema transforma o peso esmagador do mundo em um caminho seguro e silencioso pela escuridão.